Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Raciocínio Crítico com Francilene Belo. Bem, em mais um dia de isolamento social, nós não podemos esquecer das nossas aulas, não é isso? Até porque as urgências e emergências continuam recebendo doentes vítimas de acidente, vítimas de trauma, e nós precisamos estar preparados para essa realidade, não é isso? Então pronto, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Antes disso, eu queria te fazer um pedido. Se no final do vídeo, da aula, você gostar, vai lá, dá o teu like, comenta, compartilha, não é? Para quem desenvolve esse tipo de trabalho no YouTube, essas coisinhas pequenas fazem muita diferença e são importantes, tá bom? Então eu te agradeço muito se você no final curtir, compartilhar e comentar, né? O que você achar interessante. E se inscrever também no canal, te convido para fazer parte dessa equipe, beleza? Pronto. Então olha só pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma lesão também muito comum nas urgências e emergências, que é o tamponamento cardíaco. Então, tanto para você, profissional de saúde, quanto para os meus alunos acadêmicos de enfermagem, muitas vezes essa lesão pode parecer um pouquinho complicada de identificar. Para os meus alunos é difícil muitas vezes até de aprender, não é? Mas vocês vão perceber que basta um exame minucioso, um conhecimento e um raciocínio crítico para que o profissional, tanto o médico quanto o enfermeiro, consiga identificar essa lesão precocemente para que sejam definidas as condutas o quanto antes, para que a gente consiga salvar a vida do doente. Então, olha só, o que é o tamponamento cardíaco? O tamponamento cardíaco nada mais é do que uma lesão que compromete o enchimento cardíaco, né? O débito cardíaco. Então, vamos pensar. Eu queria que você iniciasse o teu raciocínio partindo dessa situação aqui. Vamos dizer que você está no teu plantão e aí chega um doente vítima de ferimento por arma branca no pré-córdio, ou poderia também ser ferimento por arma de fogo. Em outros vídeos, em outras aulas eu comentei com vocês assim, pessoal, quem direciona o nosso raciocínio para o nosso atendimento é o mecanismo de trauma. Ele é que vai sinalizar para você as possíveis lesões e você precisa estar bem engajado nesse mecanismo de trauma para que você consiga raciocinar sempre em cima das possibilidades de lesão que esse doente possa apresentar. Então vamos lá. Se um doente chega contigo com vítima de ferimento por arma branca no pré-córdio ou arma de fogo, vamos lá, vamos pensar sempre em ordem, A, B, C, D, E. Esse doente, vamos pensar que alguém já sinalizou para ti que vai entrar esse doente, tá bom? Vítima de ferimento por arma branca no pré-córdio. Aí você aqui no teu plantão, você já vai pensar, esse doente pode vir com obstrução de via aérea? Pode, dependendo do nível já de consciência, né, em relação à gravidade da lesão, pode sim. Esse doente pode ter comprometimento do B? Pode, né? Esse doente pode ter comprometimento do C? Pode estar chocado com a circulação comprometida? Pode, não é mesmo? Pronto, então olha só, você já está pensando em como você vai encontrar esse doente, como esse doente vai entrar para você atender, certo? Então vamos lá. Então o doente chega e você percebe que ele tem um ferimento por arma branca no pré-córdio. Então você vai começar a examinar esse doente. Fala com ele. Tá aqui o nosso doente. É esse doente aqui que você vai atender. Então fala com ele, vê se ele está falando contigo. Se não tem nada obstruindo via aérea. Se tiver secreção alguma coisa, tem que ser aspirada. Avaliou. Não tem nada que obstrua a via aérea, oxigênio suplementar no fluxo alto. Aí você vai descer. Ah, mas será que esse doente pede colar cervical? Se for só esse mecanismo de trauma? Não, né, pessoal? Se não tiver história de agressão, enfim, foi só a facada? Não tem indicação de colar cervical. Agora vamos para o B. Pensa logo. Se ele é um ferimento penetrante
ele pode ter comprometimento da respiração, oxigenação e ventilação? Sim ou não? Sim, não é mesmo? Pode ter comprometimento. Então, pronto. Então, quais as lesões que você já desconfia que esse paciente pode apresentar em decorrência desse mecanismo de trauma? Você já tem que pensar nisso, porque quando você for para lá examinar o doente, você já vai procurar essa lesão que você está desconfiando. Esse mecanismo de trauma sugere hemotórax? Sugere pneumotórax? Será que a faca atingiu o pulmão, pleura? Então, essa desconfiança, né, dessa possível lesão, você vai lá procurar. Então, pronto, vamos examinar agora o nosso doente, certo? Vamos para o B desse meu doente. Inspecionei o tórax, ele só tem a facada. Ó, então tá. Então agora vamos chutar esse pulmão? Do lado afetado, murmúrio vesicular presente, murmúrio vesicular presente, murmúrio vesicular presente, murmúrio vesicular presente. Opa, murmúrio vesicular presente. Percussão, claro pulmonar, palpação, doente não tem enfisema subcutâneo, não tem crepitação, nem sugere crepitação no ferimento penetrante, né, pessoal, que fratura de costela, enfim. Então, não tem crepitação, não tem enfisema subcutâneo, palpação. Opa, eu já estou aqui no B, então eu já vou aproveitar e auscultar o coração. Didaticamente falando, a ausculta cardíaca é o final do B, início do C. Então, aí, ó, vou auscultar. Opa! Bulhas cardíacas abafadas. Ei! Aí sim. Olha só, esse mecanismo de trauma sugere comprometimento do miocárdio? Será que essa faca perfurou o miocárdio, o coração? Sim ou não? Sim, não é, pessoal? Pode ter. Aí você ausculta o coração e você percebe as bulhas cardíacas diminuídas, abafadas. Qual a lesão que você pensa numa situação como essa? Pronto, isso mesmo que você falou. Tamponamento cardíaco. Então, o que é o tamponamento cardíaco, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa lesão que mata se não for identificada e tratada o quanto antes. Pode levar o nosso doente a óbito. Então, ó, ela é mais comum nos ferimentos penetrantes. Como é que ela se caracteriza? Sangue do saco pericárdico. Como isso mata, pessoal? Olha só, imaginem. A lesão que está sangrando, esse sangue se acumula no saco pericárdico e quanto mais volume de sangue se acumular no saco pericárdico, menos espaço o coração tem para distender e receber o sangue do organismo. Então imaginem só, por isso que o nome é tamponamento cardíaco. Então imagina só, uma quantidade grande, elevada de sangue no saco pericárdico vai restringir totalmente o enchimento cardíaco. Se o sangue não consegue chegar, o coração não tem sangue para bombear de novo para o organismo. Então, o doente entra num quadro de choque. É um choque hipovolêmico? Não, não é. Porque essa quantidade de sangue não é o suficiente para levar o doente a uma hipovolemia. Mas é um choque obstrutivo. Além da ausculta cardíaca diminuída, o doente tem palidez cutânea mucosa, pele fria, sudoreica, aumento da frequência cardíaca, que são característicos no choque. Então, o que fazer numa situação dessa? O tratamento para tamponamento cardíaco é um tratamento médico, é um procedimento médico. Pericardiocentese de alívio. Como é que você vai desconfiar que o meu doente tem
um tamponamento cardíaco para providenciar a pericardiocentese de alívio. Aqui, ó, o doente vai se apresentar com uma pressão arterial diminuída, né? Ele vai estar hipotenso, distensão das veias do pescoço, o sangue quer voltar, quer ir para o coração, não consegue, então as jugulares começam a ficar túrgidas, abafamento de bulhas que nós já vimos. Opa! Isso não é uma tríade? Ó, diminuição da pressão arterial, distensão das veias do pescoço e abafamento das bulhas cardíacas. Não é uma tríade? Pronto, cuidado que isso já foi e continua sendo, de vez em quando, questão de concurso público. Você precisa estar preparado para ganhar essa questão. É uma tríade? Como se chama essa tríade? Tríade de Beck. Sinais clássicos de tamponamento cardíaco. Tríade de Beck. Então, nunca esqueçam, o doente que chega com ferimento por arma de fogo ou arma branca no precórdio, acompanhado de sinais de choque, hipotensão, turgescência jugular e abafamento de bulhas, o doente é muito provável que esse doente esteja apresentando tamponamento cardíaco. E o tratamento tem que ser antecipado para que esse doente consiga sobreviver sem sequelas. E, além da tríade de Beck, atividade elétrica sem pulso. Então, o que fazer, pessoal? Pericardiocentese de alívio, que é um procedimento médico. Porém, eu, enfermeira de urgência e emergência, preciso dar condições para o meu colega fazer isso quanto antes, porque a gente tem uma vida aqui que a gente precisa salvar, não é isso? Então, o que é a pericardiocentese de alívio? É a punção do saco pericárdico, é a punção daquele sangue que está coletado no espaço pericárdico, que está restringindo o enchimento cardíaco. Então, o médico, ele pega um gelco calibroso, 14 ou 16, com uma seringa e vai introduzir abaixo do apêndice tifoide em direção ao ombro esquerdo para chegar lá no espaço pericárdico, não quer? Tá, então olha só, imagina. Mas como ele vai saber que ele está no espaço pericárdico? Como é que ele vai saber que ele chegou lá onde ele quer? Aí é que entra a enfermagem, né? Antecipando o material que o procedimento exige, vamos dizer assim. Então, qual é o material? O que você, enfermeiro de urgência e emergência, você, enfermeira de urgência e emergência, que tem que providenciar? Monitor cardíaco. Não dá para fazer pericardiocentese de alívio, pessoal, de forma segura. Olha o que eu estou falando, de forma segura, sem um monitor cardíaco. Ele é que vai ajudar a mostrar para o colega em que momento ele já chegou no saco pericárdico. Como é que isso acontece, Franci? Ó, vamos lá. Ele vai introduzir, lembra que ele vai introduzir a agulha para aspirar esse sangue? E ele vai introduzindo. Uma hora ele chega no músculo cardíaco. Então, quando a ponta da agulha tocar o miocárdio, aqui no monitor vai aparecer uma arritmia cardíaca. E é esse sinal que o médico sabe que ele tocou o miocárdio, que existe uma atividade elétrica, então aparece aqui uma arritmia. Beleza, então ele chegou lá, tocou o miocárdio, o que ele faz? Ele recua um pouquinho para alcançar só o espaço pericárdico. Ele não pode puncionar e aspirar o miocárdio, não é, pessoal? Então ele vai recuar um pouquinho para cair no espaço pericárdico e aspirar todo esse sangue que está coletado no saco pericárdico. Aspira 20, aspira 40, aspira 60, vai aspirando, a tendência é que o doente comece a melhorar, comece a responder. Frequência cardíaca vai diminuindo, a pressão já melhora um pouquinho, a dificuldade respiratória que ele estava por conta da falta de oxigênio, pela dificuldade na distribuição da hemácia, também começa a melhorar, não é isso? Então o paciente começa a sair daquele quadro crítico, né? Com risco iminente de morte. Então percebam que quanto mais cedo
esse procedimento for realizado, menos consequências o doente vai apresentar, menos complicações o doente vai apresentar lá na frente. Então, para vocês entenderem como é importante todo mundo falar a mesma língua, o médico identificar, tanto o médico quanto o enfermeiro são capazes sim de identificar o tamponamento cardíaco e a equipe providenciar o tratamento definitivo para esse doente, porque o tratamento definitivo para esse doente é a pericardiocentese de alívio. Tirou do risco de morte, opa, agora sim, com calma, vamos providenciar centro cirúrgico, se for o caso, providenciar uma drenagem pericárdica, se for o caso, mediastínica, deixar um dreno aí, enfim, o que for necessário depois para o tratamento desse doente, para dar continuidade no tratamento desse doente, ok, pessoal? Então, nós precisamos raciocinar criticamente sempre sobre cada doente que a gente atende, porque cada situação é uma situação diferente que vai me levar também a um raciocínio diferente. E é importante que nós estejamos preparados para atender precocemente uma situação dessa com risco de morte, tá? Um doente desse não tem condições de ir para raio-x, não tem condições de ir para ultrassom, não dá. Tem que antecipar a pericardiocentese de alívio. Ok, pessoal? Então, esse é o tamponamento cardíaco, esse é o preparo que a equipe precisa e esse é o tratamento necessário para corrigir o tamponamento cardíaco, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção. Se você gostou, vai lá, te inscreve no canal, você será muito bem-vindo. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e grande abraço novamente.